Deus te abençoe, Deus nos abençoe nesse dia tão especial que é hoje, né, meus irmãos? A hora é agora, a hora é essa, que viemos aqui com a permissão do Senhor, né? Tanto eu desse lado do vídeo quanto você do outro lado, para que nós pudéssemos juntos, né, meditar, fazer uma reflexão sobre um versículo da Bíblia que vem falar direto ao meu coração, ao seu coração. Porque tudo que é de Deus é para o nosso bem, é para o nosso conserto, é para a nossa paz, para o nosso entendimento e para a nossa mudança, né, meus irmãos? Então vamos começar com uma oração pedindo a Deus que abençoe a todos nós, né? Pedimos especialmente para nossos irmãozinhos surdos, né? Que hoje encontra, né, muita dificuldade em aprender, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, né, que nós somos iguais, né? Tanto os surdos quanto ouvintes somos iguais na presença de Deus. E muitas pessoas fazem, né, a separação e não podemos fazer, porque nós todos, surdos, ouvintes, somos importantes, né? Somos especiais, graças a Deus, né? Hoje é um dia que o Senhor preparou para mim, para você, para que a gente aprenda junto, né? Para que a gente entenda e para que a gente viva em verdade, amém? Que Deus nos abençoe. Tudo que for falado aqui hoje é somente de Deus para você e para mim, amém? Que Deus abençoe. Abra a palavra de Deus, a Bíblia, né? No Velho Testamento, né? No livro de Eclesiastes, ó, vou repetir outra vez. Eclesiastes, Velho Testamento, tá bem? Então, abra sua Bíblia, né? No capítulo 3, no versículo 1. Somente esse nós vamos fazer a reflexão. Nós vamos ler e fazer a reflexão e trazer para nossa vida hoje, amém? Que Deus abençoe. Peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao coração de cada um, certo? Porque precisamos, né, ser, né, guiado pelo Espírito Santo para que possamos entender o que Deus está falando para nós, amém? Então vamos ler, depois a gente faz a reflexão, amém? Olha só, Deus é maravilhoso, a gente sabe que tem o tempo certo para tudo, né? Às vezes o ser humano na ansiedade, no desespero, no querer para agora, né? Como ultimamente os tempos tá aí, né? Ninguém tem paciência de esperar, tá todo mundo querendo para ontem, não para hoje, né? Então é assim, o ser humano faz o tempo tão limitado para as coisas. Que eles querem para agora, para já, e não é assim, né? A gente sabe que tudo tem o tempo certo, tudo tem o tempo determinado pelo nosso Deus e nada acontece sem a permissão dele. Muitas vezes o ser humano com a ansiedade grande vai lá e faz com as próprias forças, com a própria escolha de não depender de Deus e fazer por si. E aonde que dá errado, aonde que depois se frustra, aonde que depois tem uma decepção muito grande, né? Por quê? Porque a ansiedade foi tanto que não esperou o tempo de Deus, que o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é melhor, o tempo de Deus vem com qualidade, o tempo de Deus vem com coisas certas para a nossa vida, amém? Do ser humano não é assim, né, meus irmãos? Nós temos uma limitação muito grande. E Deus é ilimitado, graças a Deus, né?
Então vamos ler, depois a gente vai refletir. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo da terra. Então nunca se esqueça disso. Se você é muito, não consegue esperar, tá desesperado, quer que aconteça no teu momento, lembre-se desse versículo, que tudo, olha só, tudo tem a ocasião, tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo da terra. Glórias a Deus. Vamos lá então. O tempo, meus irmãos, o tempo nos ensina a esperar, ensina a entregar, ensina a amadurecer, olha só que bênção, e ensina que nem tudo acontece como queremos na hora que queremos. Então isso aí é para vida toda. Você comece a entender que nós, precisamos aprender com o tempo de esperar, o tempo de ensinar, o tempo de realmente, entender, amadurecer de verdade, e ensina que tudo acontece, tudo, não acontece como queremos na hora que queremos, é no tempo de Deus, na hora de Deus, certo? Então, o problema é que muitas vezes, o problema é que queremos apressar, meus irmãos, queremos dar aquele jeitinho, mas vamos fazer antecipadamente. Não é assim, não funciona assim. Realmente, se fizerem, não dá certo como era para dar, como Deus, preparou. Então, a gente precisa entender que não é a culpa de Deus, é a culpa do ser humano de ser apressado em tudo, querer tudo para agora, E olha só, apressar o tempo que Deus, mandou amadurecer. Por isso sofremos quando queremos do nosso tempo, no nosso tempo, Então tem aquele tempo de Deus que está ali preparando, para que o melhor seja na nossa vida, seja na vida daquele que está a serviço do Rei, E quem caminha com Deus aprende, que até os outros, até os atrasos, da vida, até a diferença do tempo, do que acontece no nosso tempo, do que acontece no tempo de Deus, que às vezes pode parecer muito demorado, mas nos ensina também que podem estar cheio de propósito, e está cheio de propósito, porque o nosso Deus, ele faz tudo perfeito, Tudo tem o seu tempo determinado e num determinado tempo é que aprendemos. Então tudo tem um tempo determinado e é num determinado tempo que aprendemos, Aprendemos tudo isso, meus irmãos. Então isso é amadurecimento, isso é ter, o discernimento de que nem tudo está no nosso controle, que o tempo está no controle de Deus. O homem, ele tenta controlar tudo, mas o tempo ele não consegue. Ele não consegue, porque o tempo está nas mãos do Senhor e é Ele quem determina o tempo certo, certo? Então, olha só, o tempo ensina mais, o tempo ensina, mas nem sempre é tão suave, é tão assim, tranquilo, é tão fácil. Às vezes se torna muito difícil, às vezes é árduo, é difícil, é assim, não tem esse olhar que a gente olha que fala, nossa, esse tempo tá tranquilo, então eu tô aqui tranquila, Mas não é nem sempre assim, meus irmãos? Então o tempo ensina, O tempo amadurece, o tempo faz nos entender que nós temos que saber esperar, Saber esperar. Irmãos, Deus estabelece o tempo, O tempo certo para cada evento que acontece aqui. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Então, é no controle de Deus e tá tudo, Ele estabelece o tempo certo para cada coisa, certo?
Então a gente tem que aprender, né, meus irmãos, que somos dependentes de Deus, não somos super-heróis aqui na terra, não achando que nós não temos que depender do nosso Deus, porque foi Ele quem nos criou, foi Ele quem permitiu que você estivesse vivo hoje, que permitiu que eu estivesse viva hoje, certo? Então é tudo de Deus, é tudo para Deus, então tudo que vem dele é o melhor para cada um de nós. Então olha, mas sim, olha só, nos ensinando que o tempo não é aleatório, o tempo, mas sim, parte de um propósito de Deus. Então o tempo não é aleatório, o tempo sim, ele tem assim, ele tem uma parte de um propósito de Deus. Você entendeu? Você entendeu, bênção? É isso que Deus está falando aqui para mim e para você hoje, né? E olha só, Deus é muito bom, né? Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, né? A vida é feita de ciclos passageiros, então nada dura para sempre, né? Nada dura aqui nessa vida aqui terrena, né? Então olha só, tempos bons quanto tempos difíceis, então tem uma época que é tudo difícil, tem uma época que é tudo bom, então nada dura para sempre, entendeu? Então olha só, enquanto situações mudam, Deus permanece constante e temos, né, eu, você, todos nós, de estar confiante em meio a mudanças, porque vai haver mudança, tem mudança acontecendo, já aconteceu mudança, então a mudança é sempre, é um ciclo, né? É um ciclo que a gente passa por eles. Então, enquanto a gente confiar nas próprias forças, você só vai sofrer, você só vai se decepcionar, você só vai colher coisas que não era para você colher, porque você não teve, né, essa paciência de esperar no tempo de Deus, né? Não teve o controle, não teve o discernimento, né, meus irmãos? Então, olha só, a sabedoria está em confiar que o tempo de Deus é perfeito, o nosso que é imperfeito, né? O tempo do ser humano que é imperfeito, mas o de Deus é tudo perfeito. É tudo perfeito, eu não sei. Tem muitas pessoas que acham aí que Deus, né, não gosta dela, que Deus não fez, que Deus faz diferença dela. Mas como, meus irmãos? Como? A pessoa tem que se conscientizar. Será que ela está fazendo a vontade de Deus? Porque Deus não vai fazer uma coisa se a pessoa não está em obediência, né, meus irmãos? Se a pessoa não está seguindo aquele que nos ensina, porque Ele dá o maná do nosso, né, da nossa vida espiritual, para nos fortalecer, para nos equipar, para nos livrar de maus caminhos, para nos livrar de más escolhas, entendeu? Então, Deus, Ele faz tudo certo. Irmãos, aqui nós aprendemos a viver, né, o presente com sabedoria, glórias a Deus, né? Aceitando que nem tudo depende do nosso controle. Então, saiba você, se ainda não sabia, saiba que nada é do nosso controle. O controle está com Deus. Da forma do momento dele, no tempo dele, tudo vai acontecer, né? Então, olha só, irmãos, entender que a vida é feita de ciclos, não se esqueça, de alegria, de tristeza, eu já falei um pouco antes, né, de luto, de estudo, de trabalho, então é ciclos, né? Então aprenda isso, que nem sempre a maré tá alta, tem a maré, né, baixa. Então lembre-se, a nossa vida aqui nessa terra é assim, é feita de ciclos, é feita de momentos, entendeu? Então, nada dura para sempre, mas só o que dura para sempre é a certeza no teu coração que você vai viver, né, na Nova Jerusalém com Jesus, mas isso tem que ter a certeza no teu coração e viver de acordo com o que está com a palavra dele, a palavra de Deus. Então, se você não andar, se você não obedecer, se você não ter atitude, se você não colocar em prática
você vai deixar a desejar para você mesmo, porque você não vai colher tudo aquilo de bom. Mas se você fizer, né, se posicionar, fazer suas escolhas certas, estar em obediência, você com certeza vai desfrutar. Com certeza, né, meus irmãos? Então, a gente não pode bater no peito e achar que você é superior a alguém, que você nunca vai tropeçar. Cuidado, meus irmãos, por isso que a gente tem que vigiar, né? Vigiar e orar, vigiar e saber escolher, vigiar e saber onde está, com quem está, o que está fazendo, certo? Então, cada fase tem um propósito divino, não se esqueça. Cada frase. Às vezes você está passando por um deserto, a gente não sabe qual é o deserto que o irmão está passando, que a irmã está passando, ou até mesmo que eu esteja passando. Mas Deus conhece todas as coisas. Às vezes, aquele deserto, eu vou sair, você vai sair, nós vamos sair desse deserto mais fortes, né? Com mais discernimento das escolhas, sabendo fazer olhar diferenciado para coisas, né, que nos faz o bem, que faz o bem para o nosso próximo, que a gente está realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus, em obediência, porque às vezes a gente passa porque tem alguma coisa que precisa ser consertada na nossa vida, alguma coisa que a gente precisa mudar, e quem sabe do que precisa mudar dentro dele é só a pessoa. Você sabe o que precisa mudar na tua vida, eu sei o que precisa mudar na minha, e por isso não vamos cruzar o braço e esperar que tudo aconteça sem você tomar atitude. Você tem que tomar atitude, você tem que vigiar o que você está fazendo, para que você não venha desagradar, para que nós não venhamos desagradar o nosso Deus, né? Então, nem todo tempo é colheita, meus irmãos, mas há tempo de colheita e há tempo de plantar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Nunca se esqueça, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Não tem como os dois habitar na mesma semente, no mesmo grão. Somos individuais, mas os grãos também são individuais. Não tem como você plantar milho e nascer feijão. Nem tem como você plantar um pé de laranja e nascer um pé de limão. Não tem como. Aquela fruta que você plantou vai nascer. Aquela fruta que você plantou, você vai colher. Então, aqui fala na nossa vida, né? O bem ou o mal. Né? Não tem como você plantar os dois no mesmo local, com a mesma intensidade. Não. Ou você faz um, ou você faz outro. Senão, né, a gente sabe que não vai dar em nada. Então, olha só. Valorize o momento atual. Tempo de rir, né? Tempo de abraçar. Então, hoje, você tem que valorizar esse dia de hoje, né? Valorize esse tempo. É tempo da gente estar aí rindo, né? Ah, mas a vida tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça, meu irmão, mas olha para as coisas boas que tá te acontecendo. Você está aí do outro lado respirando, teu coração tá batendo, você tá tendo mais uma oportunidade. Então isso é motivo de riso. Isso é momento de você, é momento de agradecer, é momento de estar feliz, né? E abraçar, né? A gente tem que abraçar com os dois braços, né? Aquilo que vem para melhor, porque nem todo tempo ruim tem coisa só ruim. Ali dentro você encontra coisas boas também, entendeu? Momentos diferenciados, coisas diferenciadas, entendeu? Então, olha só, em vez de focar excessivamente no futuro ou prender ao passado. Então, tem gente que está presa no passado, meu irmão. Tem gente que está aí excessivamente apressado para que chegue amanhã e perde o dia de hoje. Deixa de focar nas coisas boas de hoje. Porque aquele que está preso no passado, ele não vive hoje. E aquele que está excessivamente apressado pelo amanhã, não vive hoje. Como que você vai ser feliz amanhã se o amanhã não chegou? Como que você vai ser feliz no passado se o passado não retorna mais? Então, é caso de né, de amadurecimento, é de você pensar, saber escolher e ver realmente o que vale a pena nessa vida, né, meus irmãos? Então, olha só, acredite que Deus tem o tempo certo para tudo, para cada coisa.
para cada coisa, certo? A sabedoria de Eclesiastes convida a encontrar, né, meus irmãos? Convida a mim, convida você a encontrar gratidão e felicidade. Gratidão e felicidade. Às vezes, né, você tem um patamar de vida aí bem alto, nunca passou necessidade, nunca teve, né, restrição de nada. Hoje você está vivendo um mundo, num momento diferente, né, com dificuldade, tá aí atravessando uma fase ruim. Mas, meus irmãos, olha, tudo tem o tempo certo de Deus. E tudo nós temos que estar grato, sendo grato, porque a vida ainda está aí do outro lado, a vida ainda está aqui do outro lado. O amanhã poderá mudar as coisas de hoje, mas hoje vamos focar naquilo, não naquilo que está desabando, mas naquilo que a gente pode pegar ali como uma, né, não como uma âncora, mas que a gente possa pegar como um impulso, né, de sair daquela situação, de abrir os olhos e ver que não é só coisas ruins, não é só aquilo, e aquilo ali não vai durar para sempre, meu irmão, porque o tempo que Deus tem para nós são tempo de coisas boas que vai vir. Aí você pode falar assim, mas Deus está me provando, Deus está deixando eu passar por isso. Meu irmão, e o que você fez na tua vida? E o que você fez da tua vida até hoje? Será que é Deus? Porque se Deus não está aí, nesse momento que você tanto precisa, que você acha que Deus tem que estar fazendo as coisas para você, você está equivocado, você está com uma visão que não é a certa. Você tem que olhar para você e reconhecer que talvez os passos dados fora do caminho, talvez tenha te levado para ambientes, lugares que tenha te distanciado de Deus. E não queira agora se posicionar diante de Deus e achando que Deus tem que vir na tua vida e fazer sem você limpar lá dentro, ó, do pensamento, do sentimento e da vontade, entendeu? Então Deus, ele não é nosso servo, é nós que viemos para servi-lo, entendeu? Então, olha, encontrar gratidão e felicidade no trabalho, na família, né? E nas coisas simples da vida, meu irmão. Encontrar, né, gratidão e felicidade. Não é naquele montão de dinheiro, naquele montão de bens materiais, não. É nas coisas simples. É nas coisas simples. É de você sair lá na rua, receber aquele ar maravilhoso, aquele ventinho no rosto e saber que Deus está permitindo que nós estejamos aqui hoje nessa terra. Amém? Mas também nós temos que reconhecer que a vida é um presente de Deus. E é um presente de Deus, né, meus irmãos? A vida é um presente de Deus. Glórias a Deus, né? E hoje a chance de mudança, de avaliação dentro de cada um é sua, é minha, e Deus permitiu, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus, que Deus abençoe esse coração aí, ó, que receba a palavra do Senhor com amor, com responsabilidade, com obediência para servi-lo de coração, amém? Sábado, depois do meio-dia, eu venho fazer a live, convido você para estar junto comigo, né? Para que a gente aprenda, para que a gente pense, né? E para que a gente leia o versículo que Deus mandar, e eu vou estar aqui junto com você para aprendermos junto, amém? Sábado, depois do meio-dia, o horário certinho eu não sei, mas eu faço depois do meio-dia, amém? Convido você, né, para deixar escrito o horário que é melhor, né? Aí vocês, quanto mais, né, eu receber a ajuda, né, de vocês para o horário melhor, eu vou fazer, entendeu? Por quê?
porque muitos trabalham, muitos viajam, muitos, né, não pode estar junto no horário. Então eu peço para você me ajudar, amém? Deus te abençoe, louvado seja Deus, Deus te dê muita paz, sabedoria e entendimento, glórias a Deus. E o tempo é de Deus.